bíblicas. E nessa noite, nós vamos falar de um personagem bíblico que trabalhou com o que vocês estudaram. Um personagem bíblico que trabalhou essa área tão importante na sociedade. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 41. Gênesis, capítulo 41. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que ao final de 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio, e que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e passeavam no prado. E que subiu do rio, atrás delas, outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, que paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. Viu que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam depois delas. E as espigas miúdas devoravam 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó e viu que era um sonho. E aconteceu que pela manhã seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhos do Egito e todos os sábios. Então o Faraó contou os sonhos, mas ninguém havia que lhe podia interpretar. Essa passagem bíblica conta a história de um personagem chamado José. José era um dos filhos de Jacó ou Israel. E ele é levado, vendido pelos seus irmãos como escravo, cativo, para um país chamado Egito. E lá no Egito acontecem diversas coisas com ele. Ele primeiro é colocado para administrar a casa de um grande senhor do Egito, de um grande general. E quando ele estava administrando aquela casa prosperava. Aquela casa se tornava rica. Aquela casa se tornava abençoada. Mas José teve um problema. José teve um problema e foi colocado na prisão. E lá na prisão, esse mesmo José administra aquele lugar que era um lugar de cativeiro, um lugar de sofrimento, um lugar feio, um lugar desorganizado. E ele também administra aquele lugar. E aquela prisão, aquele lugar feio, aquele lugar terrível, se torna um lugar agradável, um lugar bonito. E o nome de José fica conhecido porque ele tinha sabedoria. Sabedoria, inclusive, para interpretar sonhos. Para interpretar sonhos. Meus queridos formandos, tenho certeza e convicção que os 2 professores que estão aqui passaram para vocês com diligência o conhecimento. Conhecimento necessário para construir, para administrar, para fornecer algo para que pessoas, empresas, corporações e até países possam se desenvolver, possam crescer, possam abençoar pessoas através de uma boa administração. Isso é maravilhoso. Mas além do conhecimento, existe uma coisa que foge da nossa mão humana, que chama-se sabedoria. E a sabedoria nós só conseguimos adquirir buscando a palavra de Deus e buscando Deus. Porque a sabedoria ela é uma tranquilidade
profundidade. A sabedoria era uma visão além. A sabedoria ligada à inteligência produz frutos, produz pessoas prósperas, produz pessoas vitoriosas. E eu falo isso sem conhecer os dois professores que estão aqui, conhecendo só eles agora, e eu tenho a convicção de que eles são excelentes pelo lugar onde eles trabalham. 2 filhos meus se formaram no Instituto Federal, um lá em Mato Grosso e outro aqui em Minas Gerais, no Instituto de vocês, informática. E eu sei que são de excelência. Mas veja que agora nós vamos assimilar duas coisas. Nós vamos assimilar duas coisas. Existem pessoas que têm muito conhecimento, mas pouquíssima sabedoria. Muito conhecimento, mas pouquíssima sabedoria. Como é que a gente reconhece isso? Jesus deu uma pista. Você conhece uma árvore pelos frutos que ela dá. Vocês fizeram concurso, né, mulher? Foi fácil? Não é fácil não, é difícil. Já é uma triagem muito grande para você chegar até lá. Mas quando você chega no lugar de destaque, você precisa ter sabedoria para que esse lugar emane bênção para todas as pessoas. Esse personagem da Bíblia aqui, ele era um estrangeiro na terra de outras pessoas. Mas Deus deu a ele sabedoria. E vejam o que é sabedoria. O poderoso Senhor daquela nação, que hoje seria para nós aqui no Brasil o presidente da República. O Senhor daquela nação teve um sonho. E ele sonhou com 7 vacas, gordas e bonitas aos olhos, que pastavam na beira do rio Nilo. E logo em seguida saíram 7 vacas magras e feias, mas as 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas. E ele acordou daquele pesadelo, passou pouco tempo no rio de novo, e sonhou com 7 espigas bonitas e cheias. E logo em seguida ele viu daquele mesmo ramo brotar 7 espigas mirradas e não bonitas aos olhos. E essas 7 espigas mirradas consomem as 7 espigas bonitas. Chamou os inteligentes do rei, mas ninguém podia interpretar o que ele tinha dito, porque aquilo dali sobrepujava a inteligência deles. E aí eles mandaram buscar o administrador José. E Faraó pergunta para ele, ele diz: olha, Faraó, as 7 vacas gordas são 7 anos de prosperidade, 7 anos que vai chover, que vai crescer, que vai abundar aqui no Egito. Mas depois dos 7 anos, eram 7 anos de fraqueza, de escassez, de sofrimento, da terra empobrecida. E esses 7 anos vão ser tão penosos, que os 7 anos de fartura vão ser totalmente esquecidos. Da mesma sorte, as 7 espigas bonitas aos olhos são também esses 7 anos de fartura. E as 7 espigas feias e mirradas também são 7 anos de escassez e sofrimento. Como é que eu faço agora? O Faraó pergunta. E agora? E ele diz, como um bom administrador: nos 7 anos de fartura nós vamos construir celeiros, vamos construir armazéns, e nós vamos tirar a 4ª parte de tudo que for produzido no Egito, e vamos separar esse celeiro, e vai ser de Faraó. Meus irmãos, olha aqui para mim, ó, os 7 anos de fartura, os 7 anos de fartura foram sendo tirados essa 4ª parte do celeiro. Muita comida, muita abundância, muita prosperidade. E quando acaba os 7 anos, a região inteira que hoje nós conhecemos como Iraque,
como Irã, como a Arábia Saudita, como a Palestina, como Israel, toda a circunvizinhança não tinha comida, não tinha bens, passava fome, mas lá na terra do administrador tinha comida, tinha fartura, tinha prosperidade. Sabe o que foi que aconteceu? O Egito não precisou guerrear com ninguém. Os seus inimigos vinham na sua porta entregar-se aos egípcios troca de comida. Porque no Egito tinha um administrador que conhecia a Deus. E por isso ele tinha sabedoria. Como a minha irmã disse, vocês estão começando um ciclo. Espelhem-se nos seus mestres que ensinaram vocês. São referência na sociedade. São louvados pela sociedade. Mas vocês podem seguir agora a carreira deles. Vocês podem administrar qualquer empresa. E você pode começar agora administrando a sua própria vida e pedindo sabedoria. O que mais falta hoje no meio da sociedade, no meio de nós, são pessoas que são formadas para pensar. Nós hoje somos treinados para não pensar por nós mesmos. Nós pensamos pelo que os outros falam. A pessoa chega para você e você diz assim, ó, isso aqui é uma Bíblia. Isso aqui é uma Bíblia. A pessoa fala, não, isso aí é um livro de mentira. Isso aqui é um livro escrito por homens, que vai te levar só a cometer erros e falhas. Aí eu faço uma pergunta para você nessa noite. Você leu esse livro já? Você só pode dizer que uma coisa é falha ou não se você ler. Eu já li ele algumas vezes. Eu já li algumas vezes esse livro aqui. E esse livro mudou a minha vida. Esse livro aqui mudou a minha vida. Glória a Deus. Eu me formei em direito por causa desse livro aqui, ó. Oh, glória. Eu usei ele em aulas de direito. Esse livro aqui, ó. E se eu tivesse feito administração, eu tinha usado também. Porque nesse livro aqui tem várias coisas sobre administração, sobre medicina, sobre engenharia, sobre tudo que você possa imaginar. Esse livro fala. E eu acho maravilhoso poder ver que ainda hoje, em 2023, existem pessoas que terminam o curso e vêm na casa de Deus agradecer a Deus pelos seus professores, pela instituição que lhe acolheu, pelo Estado que pagou essa instituição para lhe acolher, e pela igreja que orou por vocês, para que vocês fossem guardados e abençoados onde vocês estão estudando. A casa de Deus é a primeira escola. É a primeira escola. E eu quero fazer um desafio para vocês dois que estão formando. Comece a exercitar essa administração que vocês aprenderam na vida particular de vocês. E eu garanto a vocês que na Bíblia Sagrada, aonde vocês forem colocados, aonde vocês sonharem, vocês vão fazer a diferença com José. Vocês vão fazer a diferença com José. E vocês vão ser abençoados por causa disso. Irmão, chega para quem venceu. Chega para quem venceu. E pergunta se irmão não. Se eu perguntar para o professor agora e disser assim, professor, quantas horas o senhor estudou? Quantos finais de semana o senhor perdeu para passar no concurso? Jesus, no dia que ele estava na frente dos doutores da lei, os mestres da lei ficaram admirados. Como era um menino de 12 anos, sabia discernir e falar sobre a palavra do rei de maneira tão tranquila e tão sábia. Aí alguns vão dizer assim, não, que o Espírito Santo colocou na mente dele. E eu vou dizer para você, não está escrito não, mas eu tenho certeza que Jesus deu exemplo. Ele leu e estudou as Escrituras. E ele conhecia porque ele tinha lido e estudado. Igreja,
Deus abomina o murmurador. Deus ama o que se levanta e toma atitude ágil. Deus ama aquele que busca, aquele que procura, aquele que bate na porta, aquele que clama. E Deus dá vitória. Deus dá vitória. Às vezes, aqui na igreja, irmão, o pastor precisa da ajuda do administrador. Deus está trazendo instrumento para cá. E assim, em cada lugar de Genaúba, em cada lugar, se você lembrar desse culto hoje, que Deus está falando através de mim para você. Você pode ser o que você quiser, pode chegar aonde você quer chegar. Basta você ter fé. A fé é uma convicção. É uma convicção que a gente erroneamente pensa que só os crentes, os evangélicos, têm. Mas a fé não é propriedade dos evangélicos, não. Nós é que devemos usar ela de maneira mais correta. Mas o que é que significa a fé? É acreditar em algo que você não tem na mão. É acreditar que você não possui, que você vai conseguir. É você ter essa convicção e essa fé te faz tomar as outras atitudes. A fé te faz tomar as outras atitudes. Nós precisamos povoar a terra com essas boas práticas. Hoje, no mundo inteiro, a cultura que existe é a cultura do ódio. É a cultura da raiva, é a cultura da separação. Mas a Bíblia é a cultura da união, do amor e da paz. Jesus falou que era para a gente orar pelos nossos inimigos. Orar pelos inimigos. E hoje é um dia especial para nós, juntamente com os formandos, nos alegrarmos e dizer: Senhor, o Senhor abençoa até o dia de hoje. O Senhor abençoa até o dia de hoje. Talvez até 50, 60 anos atrás, me lembro exatamente quando foi formado os primeiros institutos tecnológicos do Brasil, que foi na época da ditadura militar que começou. Mas, antes disso, só quem tinha possibilidade de ter esse conhecimento é quem era filho de pessoas muito ricas, muito influentes. O Estado foi passando tempo, foi dando essa condição, cada vez mais vai aprimorando, disponibilizando. E hoje, na cidade do interior de Minas Gerais, existem Universidade Federal, Universidade Estadual, Instituto Federal, diversas escolas particulares, faculdades particulares, EAD. Qual é a nossa desculpa para não estudar? Qual é a nossa desculpa para não se preparar? Jesus se preparou. Jesus se preparou. Se preparou tanto que quando o pessoal ia debater com ele, geralmente não, toda vida quebrava a cara. Ia debater com ele, e aí falava alguma coisa, ele escutava e logo em seguida ele dava uma resposta e a pessoa saía com a cabecinha baixa, tinha que se dobrar para o que ele falava. E aquele santo homem continua até hoje nos ensinando, como ensinou nessa noite. Que mais do que a inteligência, mais agradável do que a inteligência e o conhecimento, é você unir a inteligência e o conhecimento, a sabedoria. Em Eclesiastes capítulo 2 fala assim: não há nada melhor para o homem do que comer, beber e gozar do fruto do seu trabalho. Mas vi também que isso vem da mão de Deus, porque separado desse, quem pode comer, quem pode alegrar-se? Parabéns mais uma vez pelo esforço de vocês. Não sei se vocês tiverem que estudar também, passar um tempo longe dos amigos, às vezes um pouquinho afastado dos filhos, para poder conseguir chegar nessa vitória. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, louvo a Deus pelos professores que estão aqui hoje com a gente. Agradeço a Deus também pelo pastor Manuel, que abriu a casa do Senhor para que a gente tivesse essa oportunidade. Eu queria convidar os formandos aqui à frente. Queria convidar os formandos aqui à frente, para o pastor Manuel para fazer uma oração, para abençoar vocês e a caminhada de vocês.